Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estudamos a lição 11, né? Já bem no finalzinho do nosso trimestre. E a lição dessa semana falou sobre o que mais eu poderia ter feito. O verso para memorizar está em João, capítulo 18, verso 37, que diz: Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aqui na parte de sábado, a parte introdutória, vai contar uma pequena história, né, sobre uma criança, né, que vivia num reino, e aquele local foi tomado então pela peste negra, né? E aí o rei, sabendo que essa criança, né, estava vivendo com os pais ali adotivos, esses pais estavam doentes, ele separa essa criança da família a fim de que ali protegesse, né? Mas a criança, não sabendo disso, ela esteve por muito tempo com ódio, né? Com uma raiva ali no seu coração contra esse rei, até que um dia ele sabe da verdade. Então ele deixa de sentir aquele ódio do rei, né? Achando que o rei estava agindo com maldade para com ele. E aqui está dizendo que muitas pessoas veem Deus desta forma, né? Como se Deus visse o mal no mundo e não fizesse nada para acabar com o mal, e cria esse sentimento ruim perante Deus. E aqui diz que o conflito cósmico nos ajuda a compreender melhor esta questão crucial, né, da existência do mal. Mas várias questões ainda permanecem abertas. No entanto, quando todas as nossas tentativas de obter respostas não satisfazem, podemos olhar para Jesus na cruz e, por meio dele, perceber que podemos confiar em Deus, mesmo com todas as perguntas que permanecem, né, sem resposta por enquanto. Domingo, Cristo o vencedor. Embora o inimigo esteja em ação, né, a quem o próprio Cristo se refere como o príncipe usurpador deste mundo, o verdadeiro rei do universo, que é Jesus Cristo, né, ele continua reinando. Ele é o verdadeiro rei deste mundo, né? Jesus conquistou a vitória por nós e nele podemos obter a vitória mesmo em meio às dificuldades e ao sofrimento. Em cada etapa da sua obra, Cristo combate o inimigo. E aqui algumas referências de como a Escritura, né, descreve o diabo. Primeiro, diz que ele é aquele que desde o princípio engana o mundo inteiro. Também é aquele que lança acusações contra Deus e seu povo nas cortes celestiais. E é o príncipe usurpador deste mundo, né? Ou seja, ele usurpou, ele roubou aquilo que não pertencia legalmente no início a ele, né? Embora as escrituras ensinem que Satanás ele é o arqui-enganador, caluniador, acusador e príncipe usurpador deste mundo, elas também dizem que Jesus é o vencedor que derrotou Satanás em todos os aspectos. Alguns aspectos aqui. Jesus veio ao mundo para, né, a fim de dar testemunho da verdade. Por meio da cruz, Jesus demonstrou de forma suprema a justiça e o amor perfeito de Deus, refutando assim as acusações do diabo. Cristo finalmente destruirá o reino do diabo, que sabe que pouco tempo lhe resta. Então reinará para todo sempre. No fim, não importa o que Satanás faça, ele já é um inimigo derrotado e ele sabe disso, né? E o segredo é reivindicar a vitória de Cristo em nosso favor todos os dias, momento a momento, e também reivindicar as promessas que recebemos por meio da cruz, né? Cristo conquistou isto para nós. Segunda, justo e justificador. Em cada ocasião, a obra de Cristo desfaz a obra do diabo. Cristo veio a este mundo para destruir as obras do diabo e para destruir aquele que tem o poder da morte, né? A saber, o diabo. No entanto, a derrota completa do governo do inimigo acontece em duas fases. Primeiro, já aconteceu lá na obra da cruz do Calvário, né? Cristo refuta as acusações de Satanás. E no futuro, Satanás e seu reino também serão destruídos para todo sempre. Como vimos, o inimigo afirma que o Criador, ele não é totalmente justo, né? Essa foi a acusação que Satanás levantou, né? Lá no céu, quando ele era um anjo de luz, ele levantou essa acusação contra o caráter de Deus e ele continuou na terra, né? Levantando essas falsas acusações, dizendo que Deus não é completamente justo. Contudo, em Cristo, Deus proporciona a manifestação suprema de seu amor e justiça, e ele fez isso por meio da cruz.
se entregando em favor de toda a humanidade. Ali ele demonstrou de forma, pública e com forma de ações que ele é um Deus de amor. Ele não deixou de cumprir o que a palavra disse, né? A palavra exigia ali, então, o pecado vem, a morte, né? O salário do pecado é a morte. O homem pecou, portanto, merecia morrer. Cristo morreu, mas ele tem o poder de ressuscitar, destruindo as obras do diabo, e através da obra dele, da vitória dele, nós, pelos méritos de Cristo, também são debitados na nossa conta, né? Tudo isso por Jesus. Após a morte de Jesus, Satanás viu que ele estava desmascarado, que não adiantava mais ele levantar acusações, porque o próprio Deus, enviando o seu filho para morrer no lugar da humanidade, estava fazendo a maior prova de demonstração de amor. A história da redenção apresenta amplas evidências para termos confiança de que o Senhor sempre age para, no fim, alcançar o que é bom para todos os envolvidos. O Deus das Escrituras sempre faz o que é bom e preferível, dentro daquilo que está disponível para ele no grande conflito, né? E na terça-feira vai falar o cântico do meu amado. Em meio ao conflito cósmico, Deus manifesta seu amor e justiça de maneiras surpreendentes. No entanto, alguns podem perguntar: Deus poderia ter feito algo a mais, né, para prevenir ou eliminar o mal? O conflito indica que o Senhor agiu de forma a respeitar o livre-arbítrio, que é necessário para que houvesse, né, para que haja verdadeiramente amor, né, escolha. Então Deus respeitou o livre-arbítrio que era necessário, né, para ter uma relação de amor entre ele e toda a humanidade. Além disso, Deus aparentemente age dentro de restrições morais ou regras de engajamento que estudamos semana passada, no contexto de uma disputa cósmica sobre o seu caráter, que pode ser resolvida pela demonstração de seu amor ou do seu amor, né? E aqui nós lemos, né, Isaías capítulo 5, do verso 1 ao 4, que Isaías ele entoa um cântico, né? E ele fala a respeito de uma vinha. O dono da vinha é o próprio Deus, a vinha representa o seu povo, né? Mas esse texto também pode ser aplicado à atuação mais ampla de Deus neste mundo. De acordo com esses versículos, o dono da vinha, que é o Senhor, fez tudo o que podia, né, para que a sua vinha se desenvolvesse. A vinha devia produzir bons frutos, mas produziu frutos, né, maus. Ali na tradução está uvas bravas, que também pode ser traduzida literalmente por frutas podres, né? Isso é tudo o que a vinha de Deus produziu. E é interessante que a partir do verso 3, né, do capítulo 5 de Isaías, o próprio Deus quem fala, convidando as pessoas para que julguem entre ele e a sua vinha. Ele faz essa pergunta, né, para as pessoas julgarem, analisarem as suas ações para saberem se ele podia ter feito algo a mais pela sua vinha. E a vinha representa a humanidade, né? No versículo 4, o Senhor faz uma pergunta importantíssima. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha lhe feito? Olha só que interessante. E como que esperando, né, que desse frutas boas, veio produzir frutas ruins. O que mais ele poderia ter feito? É incrível que Deus chega a pedir às pessoas que julguem o que ele fez, né? Quem somos nós para julgar alguma atitude, alguma ação de Deus? Mas Deus, ele é um Deus de amor e um Deus de relacionamento. Ele convida o seu povo a analisar tudo que ele fez pela vinha, tudo que ele fez pelas pessoas, para que nós cheguemos na conclusão de que realmente Deus fez tudo por nós, né? A parábola do dono da vinha, agora na quarta-feira vai falar lá de Mateus 21, que ele vai citar praticamente todo Isaías capítulo 5, né? Na parábola de Mateus 21, Jesus desenvolve o que é dito em Isaías 5, lançando mais luz sobre o caráter e as ações que o dono da vinha realiza em favor dela. Mateus 21, 33 é praticamente uma citação de Isaías capítulo 5, né? Segundo Jesus, o proprietário ele arrendou a sua vinha e uns lavradores e ausentou-se do país. No entanto, quando o dono da vinha enviou 2 vezes os seus servos, que são aqui representando, né, os profetas do Senhor, para recolher a produção, os lavradores espancaram e mataram os seus servos. E aí, então, o que o dono da vinha resolveu fazer? Vou mandar o meu filho, porque o meu filho hão de respeitar. Mesmo assim, eles mataram o filho, representando aqui, então, Jesus Cristo, né, que morre pela humanidade. O que mais Deus poderia ter feito? O Pai nos amou tanto que nos deu seu Filho amado. O
conflito cósmico não poderia ter sido resolvido prematuramente, né, pelo exercício do poder divino, mas exigiria primeiro uma demonstração pública do caráter de Deus. E Deus deu tudo. Jesus fala na palavra de Deus que Jesus se esvaziou, né, por completo para vir em forma humana, para andar neste mundo, viver neste mundo e sofrer por cada um de nós, né, pagar o preço que era devido a cada um de nós. Então, a forma suprema do amor de Cristo foi representada na obra na cruz do Calvário. Ele se entregou para morrer por nós, né? Por meio da cruz, ele pôde nos conceder a justificação sem comprometer sua justiça e seu amor perfeito. Ele foi perfeito, ele foi até o fim. E hoje nós somos justificados pela justiça de Cristo, né? São os méritos dele que caem na nossa conta e é por isso que nós podemos ter salvação nos méritos de Cristo Jesus. A vindicação do nome de Deus. Em última análise, o nome de Deus é vindicado em todos os aspectos, pela obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no plano da redenção. O perfeito amor e justiça de Deus são manifestados além de todo questionamento. O Senhor convida meras criaturas para julgar seu caráter, mesmo que não tenhamos direito de fazê-lo. Quem somos nós, né, pecadores? Mas no fim, quando os livros celestiais forem abertos, veremos todas as evidências de que Deus é perfeitamente justo e reto. Ele será totalmente vindicado diante de todas as criaturas, né, inteligentes. Ou seja, Deus não precisava fazer nada disso, né? Deus é o Todo-Poderoso. Mas como Deus, ele age pelo amor, pelo relacionamento com as suas criaturas, o que ele vai fazer? Quando estivermos nesse período de 1000 anos lá no céu, serão abertos os livros de registro e nós poderemos analisar por nós mesmos tudo o que Deus fez para alcançar a humanidade, para chegarmos no pleno entendimento em que ele é justo, bom e amoroso, que Deus fez tudo por cada um de nós. Deus revela profundo interesse pelo seu nome, né? Porque é o seu caráter. Por quê, né? A lição pergunta. Não podemos ter um relacionamento profundo de amor com alguém em cujo caráter não confiamos. Por isso que o que Deus mostra é o seu caráter, para que através de conhecermos o caráter de Deus, consigamos assim entender que ele é bom. Podemos confiar nele, porque o caráter de Deus é um caráter de um ser bom, justo, fiel, amoroso e que fez tudo por nós, né? E aqui diz que Deus é vindicado na cruz e por todo o plano da redenção. E no juízo pré-advento investigativo, o Senhor é vindicado diante do universo que observa, né? Então, o universo está observando tudo o que está acontecendo. Então, quando Deus ele age com este amor, entregando tudo por nós, todo o universo está vendo a prova deste amor de Deus, né? E nós também veremos a prova deste amor, mais do que já vimos através da cruz, mas através dos registros celestiais, né? No fim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo isso faz parte da vindicação do caráter de Deus. Então, tudo que Satanás está tentando fazer é mostrar um caráter de Deus diferente do que realmente é, para que a gente não confie em Deus, para que a gente se afaste da presença de Deus. Mas Deus deixou provas durante toda a história da humanidade para que confiemos nele. Ele mostra o seu caráter para conosco. E mesmo que você olhe para o mundo, para situações ruins que estão acontecendo, creia que tudo isso é passageiro, que nada disso passa despercebido aos olhos do Senhor, que Deus é quem mais sofre com um grande conflito, de ver as suas criaturas, os seus filhos sofrerem diariamente. Mas, como nós lemos na lição, Satanás já sabe que pouco tempo lhe resta e que o nosso Senhor Jesus Cristo virá para nos levar para as cortes celestiais e passarmos com ele toda a eternidade. Amém? Vale a pena confiar no nosso Deus. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Te adoramos, Senhor, porque tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Nós, a partir da leitura da lição, dos estudos, cada vez mais, Senhor, nós compreendemos um pouco mais este grande e imenso amor. É claro que a eternidade não é suficiente para compreendermos o teu amor por nós, mas estudamos, temos a certeza que o Senhor fez tudo pela humanidade. E nós somos gratos por isso, Senhor. E queremos viver em conformidade com a tua vontade e com a tua palavra.
Ajuda-nos a pregar e a viver o Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós para que vamos continuar estudando, nos aprofundando e passar este amor às pessoas, que todos conheçam o verdadeiro caráter do nosso Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.